Fala pessoal, e aí, tudo bem? Espero que sim. Atendendo a pedidos, eu acho que estamos nos encaminhando, né, para algumas das últimas apresentações desse formato aqui, algumas das últimas videoaulas, mas tentando ajudar todo mundo, tendo em vista os feriados e todas as questões que nos atropelam, né? Eu decidi gravar esta videoaula como uma espécie de apoio, né? Sem ter muitos desdobramentos que poderíamos eventualmente seguir, tá? Então, considerando todos essas limitações, vamos começar. Como eu já apontei, algumas pessoas já me perguntaram, existem outros projetos em andamento. É muito provável que a gente acabe trabalhando com outros formatos, outras ideias, a partir deste ano, mais provavelmente a partir do ano que vem, 2025, certo? Então, vamos lá. Nós vamos tratar sobre a descolonização da Ásia e da África, certo? Então, na realidade, para a gente começar a desenvolver esse tema, é sempre bom a gente lembrar o momento que nós estamos tratando, certo? É a década basicamente de 50 até 70, você vai ter uma série de movimentos, lutas, revoluções, revoltas que buscam conquistar a independência dessas diversas regiões que estavam sendo colonizadas. É uma segunda onda de colonização. Então, vamos lembrar um quadro que diversas vezes nós citamos durante a aula. Se a gente fosse comparar, fazendo uma comparação pontual entre a primeira onda de colonialismo e esta segunda onda de colonialismo, chamado neocolonialismo, nós encontraríamos diferenças interessantes e importantes de se lembrar. Então, primeiro ao local. Enquanto a primeira onda de colonialismo se dá voltado para a América, para as Américas, né, para o continente americano, a segunda onda vai se dar no sentido da Ásia e da África, certo? Então, essa é uma diferença marcante. Outra diferença, quando a gente está falando no processo de expansão do capitalismo mercantilista nas expansões ultramarinas, aí a gente vai estar falando do antigo sistema colonial, que é a vinda dos europeus, né, para o continente americano. Quando tratamos o neocolonialismo dessa segunda onda, nós estamos tratando de um outro processo, de um processo já marcadamente de disputas. A Primeira Guerra Mundial, fruto das disputas imperialistas entre as potências coloniais europeias, né? E a Segunda Guerra Mundial leva a uma aceleração da perda de controle dessas metrópoles europeias sobre os territórios que eles tinham dominado até aquele momento. Então, é sempre bom lembrar que o período, né, se a gente for colocar lá por volta do século XV, da expansão ultramarina, aqui nós vamos estar falando do século XIX e XX, especialmente do século XX, em se tratando de neocolonialismo, certo? Como a gente acabou de citar a Primeira Guerra Mundial, aí tem o processo de 1870 a 1914, que, como eu citei em algumas salas, é chamado de Belle Époque, né? Que antecede a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Muito bem. Por último, qual é o pretexto? Qual é a desculpa que se dá em cada um desses eventos, no antigo sistema colonial e no novo sistema colonial? No antigo sistema colonial, o pretexto era religioso, era converter almas, era conseguir mais súditos para os reis e mais almas para salvar
do inferno, do purgatório, da inexistência, né? E aderir ao catolicismo, por isso uma importância tão grande da expansão da religião católica no antigo sistema colonial. No novo sistema colonial, o pretexto vai ser outro. Qual vai ser o pretexto? Vai ser a de civilizar, a de levar conhecimento que mudaria radicalmente as condições de atraso, ignorância, vício, né? Leniência, todo um conjunto de fatores negativos que atrasariam o ser humano, que o colocariam em condições péssimas. Por isso, no campo discursivo, a ideia de você salvar essas populações da luz, através da luz do conhecimento, salvá-las das trevas da ignorância é algo muito importante, como eu pude citar e mostrar em algumas aulas. Tem algumas charges, alguns quadros, algumas figuras que remetem ao fardo do homem branco. Numa delas, um sujeito vestido de inglês, seguido de perto pelo tio Sam, estão carregando nas costas uma série de pessoas, né, de povos. São pessoas que estão vestidas caracteristicamente como determinados povos da Europa, da Ásia, da África e da América, relacionados a essas duas figuras europeias, né? Mostrando eles caminhando por uma série de pedras, assim, um trabalho muito árduo, difícil, né? Que seria esse o fardo do homem branco, de levar essas populações que resistiriam até o último para chegar à civilização, colocada lá como no alto da montanha, depois de ultrapassar as pedras dos vícios, das superstições, de tudo aquilo que atrasava a evolução humana. Você chegaria à civilização brilhante, contendo uma estátua com livros na mão, uma coisa esplendorosa. Quando na realidade sabemos que boa parte disso não passava de um discurso, né? E na realidade o que interessava economicamente era utilizar esses territórios como mercado fornecedor de matérias-primas e riquezas, e ao mesmo tempo mercados consumidores dos produtos industriais europeus, né? Então isso vai marcar essa nova leva, né, de colonização. Já que tratamos da Segunda Guerra Mundial, é útil a gente fazer uma menção a isso, porque, na verdade, são acúmulos de problemas que vêm das duas guerras, especialmente da Segunda Guerra Mundial, que deixa a Europa numa situação completamente desorganizada, desestruturada, sem condições de manter o controle sobre suas colônias, mal podiam lidar com a economia das próprias metrópoles, que dirá manter o controle e todo o sistema funcionando em relação às colônias que estavam sob seus domínios, né? Então, o resultado é que a Segunda Guerra Mundial acaba levando a um descompasso entre o poderio europeu, que naquele momento estava abalado, e as experiências variadas que essas populações coloniais viveram, inclusive participando das guerras, gerando uma experiência bélica importante para os próprios movimentos de independência dessas diversas regiões, certo? Então isso é sempre bom a gente ter em mente para entender, né, como depois de 45, especialmente já um pouco mais maduros, com um pouco mais de corpo e consistência na década de 50, a partir da década de 50 para frente, já falamos que, fazendo um recorte bem grosseiro, até a década de 1970, você ainda vai ter
resultados de independências. Claro que cada local vai ter um determinado processo que é mais lento ou mais rápido de acordo com as forças que naquele momento estão se degladiando para manter ou não aquele território, né? Então, esses são pontos importantes. Segunda Guerra Mundial, destruição da Europa, perda de controle sobre as colônias, as próprias regiões, os próprios colonos já com experiências de combate e diversos outros elementos, permitindo que eles se revoltem contra essa dominação, certo? Então aqui a gente já pode começar a pontuar casos importantes para a gente ter um cenário geral desse momento de descolonização por volta da década de 50 até 70. Começamos com um caso indiano, um caso emblemático, que vai acabar chamando a atenção do mundo para essa situação, para essa condição de submissão dessas áreas às potências europeias. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, no caso indiano, a dominação da Índia pela Inglaterra, um dos centros mais pujantes do capitalismo da segunda Revolução Industrial, já avançando cada vez mais com um aquecimento importante. Isso, ao longo do tempo, vai transformando a sociedade e a economia indianas. Essa transformação vai forçar o abandono das práticas tradicionais, práticas agrícolas, com trabalho familiar, em que toda a sociedade estava envolvida num emaranhado de relações que acabavam permitindo um certo encaixe de boa parte desses indivíduos nessa sociedade, num sistema milenar de produção agrícola, familiar, de pequena, que era um mosaico de pequenas produções, mas que conseguia organizar essa sociedade de maneira estrutural, né? E o capitalismo, como tem outros preceitos, ele vai eliminar essas formas, vamos chamar, antiquadas de organização e criar um sistema produtivo que buscava atender a Inglaterra, não as necessidades dos indianos. Isso vai levar a uma fragmentação, a um esfacelamento dessas formas tradicionais de produção, de relações sociais, né? Relações sempre muito marcadas pela religiosidade, lembrando que a sociedade hindu, né, ou indiana, como vai aparecer eventualmente, é uma sociedade estamental, uma sociedade de castas, ou seja, estamentos que não a princípio eles não se misturam, você não tem circulação de indivíduos dentro dessas divisões de camadas, porque segundo a crença original, a ideia é que cada camada representaria uma origem da divindade que impediria esse trânsito, essa mobilidade entre as camadas, sendo tudo muito engessado, né? Então, na verdade, o capitalismo vai acabar se assentando sobre esses laços antiquados, né, antigos, tradicionais já dessa sociedade, e gerando conflitos dos mais curiosos, sangrentos e assim por diante. Então, você vai ter, com o avanço do capitalismo, o esfacelamento, a desorganização da produção agrícola, da tecelagem, do comércio, que fica marcado a partir daí pelo monopólio inglês, pela entrada de produtos ingleses que os hindus, né, os indianos, eram forçados a comprar. Seja como for, o governo inglês optou ao longo do tempo por uma dominação indireta, vamos colocar nesses termos. O que é essa dominação indireta?
Como nós já vimos em história antiga e moderna, em diversos momentos da história, as grandes potências buscam manter uma elite local governando, uma elite local submissa a esses interesses estrangeiros, governando de forma que haja menos resistência, né? A resistência seja menor. Me ocorre um filme, inclusive um aluno perguntou sobre filmes, tem um filme relativamente recente, de gosto ou qualidade, vamos colocar assim, de qualidade duvidosa. Eu, na verdade, não consegui terminar de assistir o filme, eu achei muito fantasioso para meu gosto, mas que trata desses preceitos religiosos antiquados e desse confronto com uma certa modernidade capitalista. É o RRR que tem na Netflix, pelo menos tinha até relativamente pouco tempo atrás. Honestamente, se você optar por ter curiosidade, eu acho que os 15 primeiros minutos do filme já apontam tudo isso que eu estou falando da questão do confronto, né? Lembrando que é um filme que tem como base a Índia, então eles têm todo típico, uma linguagem típica do cinema que é um tanto quanto fantasiosa para os nossos padrões aqui ocidentais. Eu conheci gente que assistiu, por isso que eu acabei me forçando a assistir uma parte, que achou o filme extraordinário, que diz que foi de tirar o fôlego. Obviamente, eles não estavam pensando, não estavam assistindo o filme pensando na questão histórica, que é o nosso caso. Portanto, eu acho que assim, o começo deixa claro que existe toda uma estrutura da elite indiana que fica submetida aos interesses dos ingleses e que reforça esse comprometimento do avanço dos interesses das estruturas capitalistas inglesas nesse território milenar, né? Seja como for, nós podemos tratar já nesse meio tempo dessa dominação indireta, do avanço da desorganização das formas tradicionais de produção, das grandes fomes, da expulsão de trabalhadores, de residentes, o esfacelamento dessas relações sociais que transformam tudo e geram uma pobreza gigantesca, gerando inclusive grandes ondas de fome nessa região, tendo em vista o quê? Tendo em vista que o nível de ocupação de boa parte dessa população que antes estava inserida num quadro de trabalho familiar, agora era simplesmente dispensadas essas áreas com técnicas de cultivo mais modernas, com uma produção intensiva em cima de um determinado produto, não permitindo áreas para a produção de subsistência, por exemplo. Então, essas famílias acabaram perdendo, na verdade, o seu lugar no mundo, né? Isso que você tem, dessa forma que você tem que entender essa desorganização social e a brutal miséria que acaba se instalando na Índia, como acaba acontecendo em diversos outros lugares, uma chocante contradição com a elite que vivia farta e tinha uma quantidade de riqueza assombrosa em contraste com a população miserável, né? De tal forma que é nesse cenário grave que aparece o Gandhi, Mahatma, vai ficar conhecido como Mahatma Gandhi, a grande alma, né? E ele, dada a trajetória dele, que era um estudante, era da elite indiana, né? Estudou direito conforme
o direito inglês, que era a matriz de todo o direito nas colônias. Então ele, através desses estudos, se forma em direito e vai advogar, ter uma experiência na África do Sul, né? E isso gera uma transformação de mundo para ele, né? E aí essa transformação de mundo vai ser importante porque ele percebe que não importa qual seja o lugar das colônias, o tratamento é o mesmo. Né? O desprezo em relação à população local, às tradições locais e um interesse básico em você explorar essa região. Essa transformação de visão de mundo vai pesar para quando ele voltar para a Índia, ele passar a se engajar na luta pela independência. Ele vai acabar sendo o grande ícone da luta pela independência da Índia. Ele cria um sistema de revolta importantíssimo que marca a história da humanidade, que é uma luta não violenta, ou, se você quiser, atos de rebeldia marcados pela não violência. Então são protestos pacíficos, são boicotes, são jejuns, são protestos organizados de maneira a deixar clara, a expor a vilania dessa dominação estrangeira, o que deixava o governo inglês absolutamente incapaz de responder a essa nova luta tirando do campo que eles tanto dominavam, que era o da violência pura e simples através das armas. Então a metrópole inglesa, ela conseguia combater qualquer tipo de revolta, desde que fosse uma revolta em que se empregasse armas, e ela, como tendo uma condição melhor, ela conseguia adotar uma violência importante que, no final das contas, permitia que ela vencesse. Essa nova luta que o Gandhi vai obrigar, vai forçar os ingleses a lutar, é algo completamente novo e diverso para os ingleses, diferente para os ingleses, porque eles não têm como responder a um ataque que, na verdade, apenas expõe a crueldade inglesa e a falta de percepção do sofrimento da população hindu. Isso vai levar a um aumento de apoio para a independência da Índia. O fato do governo inglês tentar, num primeiro momento, através da violência, aliás, não só num primeiro momento, mas, enfim, tentar ao longo, através de repressão pura e simples desses movimentos, acabou gerando um efeito internacional importante de apoio à independência da Índia, que acaba dando resultado e leva, em 47, a uma independência do território indiano. O país, a Índia, vai acabar sendo dividido em regiões, né? Vai ter a Índia, vai ter uma parte da Índia que vai se separar, chamar Paquistão. Parte do Paquistão vai acabar se separando e gerando Bangladesh. Né? Então, assim, são divisões sucessivas nesses territórios, o que já mostra e aponta a grande diversidade da população local, que era vista como uma coisa só, né? Como população ignorante e desprezada pelos dominadores europeus, eram para eles indiferentes, né? Quando, na verdade, surge, a partir inclusive das lutas internas, uma série de frações nessa população que passavam desapercebidas pelo dominador inglês. Tá?
Então, além disso, temos o caso fantástico, muito interessante da Indochina, né? A França, ela se apodera de uma parte da Ásia, que está abaixo da China, daí recebeu o nome de Indochina, né? E essa região dominada pela França acaba gerando a divisão futura em 3 países famosos, que é Laos, Camboja e Vietnã. Tendo em vista o que nós vamos estudar, para nós ressalta, é mais importante a gente acabar estudando o Vietnã, que vai levar uma guerra, né, nessa região, vai acabar levando a uma guerra com envolvimento norte-americano por conta da Guerra Fria e que vai ser um dos maiores pesadelos para as forças norte-americanas, né? Então, durante a Segunda Guerra Mundial, os japoneses vão atacar essa região e aí vai surgir nesta região indochinesa uma liderança de esquerda chamada, que na origem não era plenamente de esquerda, mas enfim, é uma liderança chamada Ho Chi Minh, e que vai aderir às ideias comunistas, né? E vai ter toda uma construção de um personagem. Isso em alguns documentários é muito bem explorado, inclusive ele propositalmente deixa a barba crescer, deixa os cabelos brancos e desgrenhados, anda sempre com um típico, assume uma personagem quase de um avô, que por quem todos acabavam tendo uma certa simpatia de antemão, né? Então, o que vai acontecer esse avanço japonês vai levar as forças que num primeiro momento eram dominadas pela França a se reorganizarem. Então você vai ter muitos movimentos nacionalistas e grupos que vão acabar aderindo ideologicamente a uma das partes. No caso do Ho Chi Minh, ele acaba se encaminhando para as ideias socialistas e comunistas. A partir de 45 os japoneses são derrotados e o Vietnã se declara independente. A França, uma vez derrotados os japoneses que tinham feito uma onda de ataque, ela tenta retomar esse território para manter ele sob seu controle, né? Mas ela acaba sendo derrotada em 54 na Batalha de Dien Bien Phu. Né? Na Conferência de Genebra fica estabelecido que Vietnã, Laos e Camboja se tornariam países, estados independentes, certo? O problema está em que essa luta, né, dos grupos socialistas, nacionalistas, capitalistas, de ideologias diferentes, acaba gerando um confronto entre esses diversos grupos que acaba levando a uma divisão do território, certo? Que vai ser basicamente a divisão do Vietnã no paralelo 17, o norte adere ao comunismo e o sul mantém-se capitalista, que vai buscar apoio norte-americano ao longo da sua jornada, certo? O que vai acontecer? O Viet Minh, Partido Comunista Vietnamita, liderado pelo Ho Chi Minh, quase acidentalmente, esse acidentalmente respondendo aos acontecimentos, acaba gerando uma nova vertente dentro das esquerdas, que acaba se voltando para a ação militar, né, tendo em vista que eles ficaram mergulhados em lutas contra franceses, contra japoneses, e ao longo do tempo vão acabar, digamos, tendo uma das maiores guerras, confrontos ideológicos da Guerra Fria, né? A luta contra os Estados Unidos, com o envolvimento direto deles, né,
vai ser de 61 a 76. As tropas norte-americanas acabam desembarcando no Vietnã, né, para buscar manter resguardado a parte capitalista, e na verdade você vai ter um governo capitalista extremamente mal sucedido, de forma que eles vão perdendo a guerra, mesmo com apoio norte-americano. O lado capitalista começa a perder territórios a ponto de ser derrotado e acabar os socialistas tomando todo o território, unificando o país, expulsando inclusive os Estados Unidos. Existem vídeos da embaixada norte-americana quando estão sendo cercados pelas tropas socialistas, e eles usando helicópteros para fugir. Tem queima de documentos para que não caíssem documentos secretos na mão do governo socialista, tá? De tal forma que a partir de 76 se entende que os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã, e isso vai ser um grande esqueleto no armário, um grande fantasma que vem assombrar o governo norte-americano durante anos e anos. Algo equivalente ao Afeganistão para o governo soviético. Inclusive no caso do Afeganistão, você vai ter a participação da família Bin Laden, tendo inclusive apoio de forças norte-americanas para os grupos dos quais eles faziam parte, quando neste momento histórico esses grupos estavam fazendo atentados terroristas contra a antiga União Soviética, né? Então é útil a gente lembrar disso. Temos também o caso da China, que passa por uma revolução mais ou menos assim, no mesmo sentido do que aconteceu com o Vietnã. Você vai ter uma parte de esquerda e uma parte na mão de nacionalistas chineses que tinham desde a antiguidade uma certa resistência à presença estrangeira na China, né? Inclusive nós temos o caso lá de grupos que lutavam, faziam artes marciais e que acreditavam, né, os punhos gloriosos, Sociedade dos Punhos Gloriosos, que pregavam que a dedicação plena a essa arte marcial fazia com que eles tivessem uma certa imunidade às balas, uma capacidade sobrenatural de resistência aos ataques armados dos estrangeiros, o que se percebeu rapidamente que não era verdade, né? Então eles acabaram sendo mortos, muitos deles, e acabou que essa vertente religiosa, telúrica e qualquer coisa nesse sentido acabou sendo deixada de lado por uma questão mais prática, que era a luta dos grupos de esquerda que conseguiram se fortalecer na luta contra o Japão. Quando ele se expandiu durante a Segunda Guerra Mundial, esses socialistas conseguiram armas, conseguiram experiência de batalha, conseguiram passar a determinar um certo ritmo de batalha, de forma a tomar todo o território chinês, até que eles conseguem, né, eles conseguem se sobrepor ao Partido Nacionalista Chinês, que é o Kuomintang, né? Aí nós vamos ter a chegada dos socialistas liderados pelo Mao Tse-tung ao poder. Ele instaura uma série, chegando ao poder, ele instaura uma série de medidas socialistas, cumpre o projeto que tinha sido desenhado pelo grupo, pelo Partido Comunista Chinês, e ele acaba promovendo uma reforma agrária, confisco das fábricas, de bens, né, dos proprietários
pré-revolucionários, né? E a extinção de privilégios tradicionais. Cria-se um plano, quando eles já estão no poder, que é o chamado grande salto em frente, ou como muitas vezes vai ser chamado, grande salto, que previa, era uma espécie de esforço genérico, né, generalizado, para conseguir se atingir metas de produtividade e fazer com que a China explodisse de uma produção pujante, cada vez mais acelerada e cada vez mais profunda. Na realidade, isso não aconteceu, né? Houve, especialmente por conta dos gargalos que a economia já tinha, parte desse esforço vai acabar sendo jogado na lata do lixo. Os produtos foram cultivados, depois eles foram colhidos, mas acabaram apodrecendo numa série de silos de armazenagem, porque você não tinha condições de transportar tanto produto por conta de falta de investimento em estradas, de falta de transporte para fazer o deslocamento dessa carga e assim por diante. Como forma de responder a isso, logicamente, o governo jogou a culpa na população, especialmente pelo que eles definiram como o espírito capitalista que ainda fazia parte, ainda estava disseminado, o espírito do egoísmo ainda disseminado entre as pessoas. Qual é o resultado disso? É a chamada revolução cultural, em que você prega que se extermine, que você identifique todos aqueles que eram inimigos do regime, para que eles sejam reeducados, né? Então tem campos de reeducação que na verdade não passariam de campos de trabalhos forçados, de conversão obrigatória aos princípios do governo comunista e assim por diante. É neste momento assim que há uma vingança generalizada nessa sociedade, utilizando a desculpa de estar caçando inimigos do regime, e na verdade era um denuncismo vazio que acabou colocando alunos contra professores, empregados contra patrões, em muitos casos uns funcionários contra os outros, né? Então assim, houve um equívoco gigantesco, houve a humilhação pública, existem imagens disso, né? Pessoas que eram obrigadas a ficar com cartazes, né? Tem até uma série recente na Netflix que trata desse momento, né? Na verdade, a série, ela alegadamente, ela trataria dos dias atuais, mas faria um retrocesso, né, para esses momentos, porque parte das pessoas que estão envolvidas no que está acontecendo agora viveram essa experiência, né? Então, na realidade, isso leva a uma caça, a um extermínio de parte da população, a tortura, a perseguição, a campos de trabalhos forçados, com a reeducação desses indivíduos e uma reelaboração do sistema, sempre tentando reforçar o viés socialista presente nessa sociedade. A China se fecha durante um bom tempo, até a morte do Mao Tse-tung, na década de 80, e depois ela começa a ter uma presença internacional muito importante, coisa que vai marcar a existência da China até os dias atuais, né? Uma presença, uma potência econômica, é um mercado de consumo, é um mercado fornecedor importantíssimo no cenário internacional. Inclusive, você vai ter um tipo de prática século XX e XXI que vão gerar uma nova dimensão da China no cenário mundial, né? No caso da descolonização, nós passamos a falar do caso argelino, né, que estava sob domínio
primeiro, se a gente for jogar lá atrás, é o norte da África, então passa pela expansão árabe muçulmana, né? Depois vai passando pelas mãos de potências europeias, entre elas a que vai estar dominando a região no momento que nós estamos tratando, década de 50, 60 e 70, no caso da França, né? A França ocupa essa região e você tem já forças de resistência no decorrer da Segunda Guerra Mundial. Após isso, esses movimentos de independência começam a ganhar corpo. Você vai ter a liderança de um nome importantíssimo, que vai ser Ahmed Ben Bella, que vai liderar uma guerrilha contra as tropas francesas. É uma carnificina, eles usam diversos tipos de ações para desestabilizar os franceses. Então eles acabam utilizando métodos terroristas que obviamente na época para os franceses são considerados terrorismo, explodir bomba, colocar bombas em áreas importantes para os dominadores franceses, explodir essas bombas. Então tudo isso vai fazer parte desses grupos guerrilheiros que acabam se confrontando com as tropas francesas na famosa Batalha de Argel. E essa batalha vai ter um resultado muito ruim pro lado dos revoltosos, que são praticamente dizimados nessa batalha. Os sobreviventes acabam tendo que fugir para áreas desertas, para áreas ermas, onde buscam estabelecer contato de novo com a sociedade civil e se reorganizar as forças, o que de fato acontece, e você começa a ter uma pressão cada vez maior desses grupos guerrilheiros contra o governo francês, de tal forma que isso acaba gerando um movimento dentro da própria França para abandonar, para largar esses territórios, tendo em vista que estavam dando muito mais prejuízo do que lucro. Então, você vai ter a independência, a desocupação da Argélia sendo reconhecida a partir de 1962. O Ben Bella eleito presidente, mas como parece praxe acontecer nas regiões descolonizadas, você vai ter os grupos se confrontando numa luta fratricida, uma guerra civil pelo poder durante um longo tempo. Se estende praticamente até a década de 90, a guerra civil na Argélia, com obviamente saldo de mortos muito grande, o que é uma pena para esse território que já foi domínio da Europa, né? Temos o caso angolano, que, como eu passei para vocês já, tem uma fala maravilhosa, um trecho de um discurso de um dos militares cuja família tinha origem em Angola, né? Ele era português, mas a família dele acabou loteada em Angola para trabalhar para o governo, e acaba que ele se envolve, esse militar, quando chega à maturidade, se envolve com a derrubada do regime salazarista em Portugal na Revolução dos Cravos. Tudo isso esse movimento de desgaste da ditadura salazarista vai ter uma repercussão no domínio que eles têm sobre a Angola, que passa cada vez mais a se indispor contra essa ocupação, contra essa presença estrangeira portuguesa no território.
Isso vai levar a uma tentativa, a Revolução dos Cravos vai levar a uma tentativa do governo português de flexibilizar num primeiro momento essa dominação, de tal forma que tentasse esticar o máximo possível a independência de Angola para conseguir extrair mais riquezas dele. Obviamente, isso você já está falando de economia, não é uma questão tão simples como a noção básica de que o colonialismo é um mal em si. Né? Não é tão simples assim você instaurar isso como uma política de Estado quando você está dominando outro território desde muito tempo, né? Então vão ter dois grupos que vão ser famosos nessa luta pela independência, depois vão acabar caindo numa guerra civil. Esses dois grupos vão acabar se adotando posturas diferentes frente à Guerra Fria. Então nós vamos ter o Movimento Popular pela Libertação de Angola, o MPLA, que vai estar ligado ao bloco soviético, e o mais famoso do lado capitalista vai ser a UNITA, União Nacional de Independência da Angola, né? UNITA, que vai se alinhar ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, certo? A independência ocorre oficialmente em 75, mas aí, como já dissemos, o país cai numa guerra civil e só em 2002 vai ser obtida uma paz que costuma ser uma paz muito tênue, que muitas vezes não degenera numa guerra civil, mas existe um confronto gigantesco entre os grupos. É útil para você, se quiser ver, se quiser saber um pouco melhor sobre o cotidiano tão cruel que marca esses locais, eu indico dois filmes para você assistir. O Menino que Descobriu o Vento, para você ver nas aldeias como funciona essa questão de grupos armados, praticamente milicianos, invadindo os territórios, tomando a produção, a comida dessas pessoas, né? E também um outro que aí já aborda um cenário mais geral, mas é um filme extraordinário, chama Diamante de Sangue, com Leonardo DiCaprio. Enfim, o que vamos ter é um país, Angola, com uma economia devastada por anos e anos de guerra. Você tem relatos assim dos mais cruéis, não só aí como em toda a África, de grupos milicianos armados que torturam a população durante um bom tempo, e isso leva um desgaste muito grande para a população civil, que acaba caindo na mão desses psicopatas que acabam dominando as populações através da violência e da força, né? De tal sorte que, na realidade, em 91, com o esfacelamento da União Soviética, com a queda do bloco socialista, você vai ter cada vez mais a ação desses grupos militares e paramilitares desvinculados da questão ideológica. E aí você pode perceber claramente que é uma questão de poder, não de buscar adotar um modelo para melhorar a vida da sociedade, independente do modelo que seja. É uma luta pelo poder fratricida que você achaca as populações locais e, em muitos casos, leva a uma mortalidade gigantesca por parte das Forças Armadas. Certo? Então espero ter ajudado. Ficamos por aqui. Como vocês podem ver, é muito mais simplificado, porque na verdade não era para eu gravar mais. Eu acho que já não vou me repetir pela bilionésima vez, dizendo que houve problemas com o formato que tinha antes. Acho que muita gente abusou, né, da minha paciência mas seja como for, foi um aprendizado, e agora talvez nós vamos aderir a novas perspectivas, novos modelos, novos projetos, para ver se a gente consegue manter essa contribuição para a multiplicação do conhecimento e para essas trocas interessantes que existem com alguns que me escrevem, que falam, que eventualmente querem mais interação
com a história, com o canal, com o conhecimento, com a filosofia, com a literatura e assim por diante. Tá bom? Então um abraço, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.